Olá, nono ano. Bom dia. Estamos de volta. Continuamos aqui, vocês aí, mas graças a Deus, devagarinho as coisas estão se acertando, as coisas estão se assentando. Algumas decisões já foram tomadas em relação à volta ao funcionamento de algumas coisas. Breve, acredito eu, que nós estaremos aí de volta às nossas aulas presenciais. Bacana ter você aqui comigo. Espero que você, a sua família, todos aí estejam bem, que todos estejam com saúde boa, legal. E de alguma forma, apesar desse momento ainda de isolamento, mas eu já disse uma vez, e aproveite para colocar o papo em dia, aproveite para estudar, para ler mais um pouco, porque está com tempo aí legal. Então, enfim, mas breve a gente possa ir, e se Deus quiser vamos voltar. Vamos continuar aqui falando sobre escolhas. Nós começamos aí na última semana de maio falando sobre escolhas, e hoje nós vamos continuar. Falamos aí também sobre quem escolhe, falamos também sobre um desafio que é a escolha. E hoje eu vou falar hoje nós vamos bater um papo sobre saiba escolher. Eu vou dar a definição para você mais uma vez de escolhas. Diz assim: preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Ou seja, escolher é dar preferência a alguma coisa. Seja lá o que for, mas é preferencial para você. Aquilo que você olha, aquilo que você vê, aquilo que você gosta, você escolhe. E eu falei, nós também batemos um papo, né, na primeira aula do mês 6 sobre quem escolhe. Falando sobre quem escolhe. Você ou alguém escolhe para você. E aí caminhamos mais um pouco e até chegar no desafio, falar sobre o desafio da escolha, um grande desafio. E hoje nós vamos falar sobre saiba escolher. Tomar decisões não é fácil. Não é fácil tomar decisões ou decisão. Por quê? Porque toda decisão que tomamos, e você toma, seja das mais simples às mais complicadas, digamos assim, tem as suas consequências, tem o ônus da coisa. Porque a gente só gosta do bônus, da coisa boa. Mas quando trata do ônus, ou seja, os desafios que aparecem e a gente tem que arcar com as consequências do bônus da nossa decisão, a gente geralmente não gosta muito. Certo? Então, bônus, ônus são coisas que fazem parte do desafio da escolha. E isso faz parte da vida, porque as consequências elas vêm porque tudo que nós fazemos a gente precisa fazer com coerência, exatamente para que não venha sobre nós as consequências de alguns erros. Não que nós não erremos, nós somos passíveis de erro. O que eu estou dizendo é que é preciso tomar cuidado para que, ao escolher, nós saibamos escolher ou temos a preocupação de analisar para que, mesmo que as coisas não funcionem como a gente queria, para que não haja uma sobrecarga muito grande, que é o chamado ônus. Entendeu? Então, saiba escolher. Você sabe escolher? É uma pergunta que você já precisa se preocupar com ela, porque de alguma forma você já escolhe algumas coisas. Primeiro, a sua mente ela é livre. Nada pode prender a sua mente. Ninguém pode entrar na sua mente
para decidir o que você escolheu ou não escolheu, o que você escolhe ou não. Possa ser que às vezes você queira alguma coisa, escolhe que você não consiga no momento. Mas ainda assim você não desistiu, você só adiou. E quando falamos em escolha, é importante a gente frisar bem, porque o que está, digamos assim, o que está em jogo é a sua vida, o seu futuro, seus familiares. É uma cadeia de implicações que envolve um monte de gente. E dependendo da decisão que você toma, da escolha que você faça, você envolve muita gente e, lamentavelmente, para coisas não muito boas. Gosto sempre de citar o exemplo da educação, do estudo. Por que se estuda? Por que você estuda? Na verdade, se você pudesse dimensionar, e alguns, não são todos, mas alguns não dimensionaram, a importância que é da educação. A importância que é do aprendizado, do desenvolvimento intelectual. A importância de crescer. Porque se você não se desenvolver, não aprender, alguém que geralmente, não que a gente vai saber tudo, mas alguém que vai estar acima de você, vai pensar por você. E quando eu digo acima de você, não é porque é melhor do que você, é porque conseguiu pensar um pouquinho mais e não encontra o contra-argumento. Então todo argumento, ou alguns argumentos, digamos melhor, precisa ser contraposto, se você não concorda. Mas como discordar se não há argumento? As coisas acontecem de uma maneira, às vezes, que nós não gostamos, não é porque o outro é forte, não, é porque o argumento dele é melhor entre aspas, não é não tão bom, mas em contrapartida é porque eu não tenho argumento, você não tem argumento. E quando a gente não tem argumento, alguém escolhe aquilo que a gente faz. Tem uma frase antiga que é de um comercial que diz: você é aquilo que você come. Gosto dessa frase no sentido de, não porque eu não concordo muito com isso, mas isso é uma outra história, mas eu gosto dessa frase no sentido de levar as pessoas a entenderem que nós somos, de certa forma, aquilo que nós escolhemos ser. Nós somos aquilo que escolhemos ser. É assim que é. Nós nos gabamos muito de um mundo antenado, onde a tecnologia da informação está aí. Não tem mais como fugir disso. Isso é bom, não é ruim. Mas nós vivemos hoje onde pessoas nos dizem o que fazer. Não estou falando o que você faz, mas pessoas que nos dizem o que comer, quando comer, nos diz que tipo de exercício devemos fazer, a que horas fazer, o que devemos vestir, o que vamos vestir, qual tipo de penteado usar para quem tem cabelo, qual não usar, o que está na moda, o que não está. Eu estou dando assim, generalizando algumas informações, porque são pessoas que ditam regras e ditam normas. E eu lembro de um programa, programa de moda que tinha na televisão, onde um homem ou uma mulher mudava o guarda-roupa de algumas pessoas, que um parente ia lá, mandava uma carta, escolhia, aquela pessoa era escolhida, e esses dois personagens de televisão iam na cara da pessoa para mudar o look da pessoa lá toda. E no meu entendimento, o rapaz que ia junto, ele tinha um mau gosto para se vestir danado. Mas ele falava que a roupa das pessoas não eram legais. E até não era mesmo. Nesse ponto eles tinham até razão. Tinha gente que realmente se vestia com um mau gosto muito grande, que dava, qualquer um, até eu que não entendo de moda, dava a perceber. Mas, no meu entendimento, ele também não se vestia bem. A menina não, a menina era muito elegante, mas ele não.
Eu estou citando um exemplo, esse exemplo, para ver que nem tudo, ou nem todas as pessoas que nos dizem o que fazer, é para nós fazermos, é para você fazer. Existem, por exemplo, uma coisa perigosíssima na internet, que é em relação a tomar medicação. Toma isso e isso. Gente, isso é complicado. Isso pode ser muito perigoso. Então, eu estou citando exemplos bem básicos para dizer para você o seguinte, baseado no nosso tema, saiba escolher. Você já pode tomar algumas decisões, como eu falei, a sua mente é livre. Você, como adolescente, já no 9º ano, ano que vem ensino médio, você já é capaz de tomar algumas decisões, mesmo que você já seja independente dependente dos seus pais, mas você já sabe dialogar, você já tem uma mentalidade um pouco mais avançada, digamos assim, desenvolvida, e eu creio que na sua casa seus pais permitem o diálogo. Eu estou falando diálogo, não estou falando as suas imposições, porque adolescente, eles, muitos querem impor, não é isso. Estou falando de diálogo, onde você diz, poxa, mas isso não é legal, por que a gente não faz? Você já tem condições para isso. Mesmo não chegando à plenitude da sua maturidade, se você alcança quando nós já somos adultos, você será um dia, daqui a pouquinho, ainda vai chegar, calma, mas você já tem condições para isso. E eu acredito que a maioria das coisas boas e não boas para você, você já sabe discernir. Eu bato numa tecla aqui direto porque me preocupa muito, porque eu trabalho, a minha função é trabalhar com faixas etárias as mais diversificadas possíveis, e eu já comentei isso para vocês, e a gente observa, a gente conversa, a gente vê pessoas hoje jovens que estão na juventude sem nenhum preparo, meninas na juventude, ainda na época de estudar, estão carregando seus filhinhos e sem pai, porque o pai já foi da criança, não assume, porque também é muito novo, não tem juízo. A gente vê hoje adolescentes envolvidos com drogas, as drogas mais obscuras possíveis, enfim. A gente percebe assim que são escolhas erradas por falta de maturidade, mas não só por falta de maturidade. É porque para isso vocês já são maduros, de certa forma. É porque alguém escolheu para você. Você permitiu que alguém... Como você permite isso ou pode permitir isso? Simples. Você está aqui para se divertir, poxa, não tem problema. É só hoje. Esse só hoje vai desencadear o depois. E assim vai. Porque só basta a primeira vez. Mas eu sei me controlar. Não, você não sabe. Parece simples falando. E falar é muito simples. Mas o cumprir, o perceber e não se deixar envolver, vai uma grande distância. Entendeu? É uma série de situações que cercam você, e a mídia está aí para isso, para influenciar você. E eu não estou dizendo que tudo que a mídia traz é ruim, não é isso, mas eu estou dizendo que pessoas ruins estão também na mídia, para enganar você, para fazer de você só um número. Tem gente aí, pessoas jovens, que faz a cabeça de muita gente aí que tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí a pergunta é, tudo que essa pessoa fala é coerente? Se para pensar, eu respondo, lamentavelmente não. Muitos jovens, muitos adolescentes que seguem outros jovens aí na rede estão achando que o que essa pessoa fala, porque ela está na mídia, é o correto. Mas é mesmo? Respondo para você, não. Não é. Sabe de onde vêm as coisas boas que você já aprendeu e precisa continuar aprendendo e praticando? Na sua casa.
Na sua casa. Porque o seu pai e a sua mãe, se eles não tivessem interesse em vocês, eles não estariam se preocupando em cuidar de vocês, em falando não para vocês, que vocês não gostam muito de não, né? Da palavra não, mas o responsável, ele sabe falar não e é preciso falar não. Então é aí dentro de casa, com os ensinamentos, para não se deixar levar por pessoas que para elas vocês são números. O interesse delas é que vocês sejam massificados, ou seja, você seja manipulado. É você não ter ideias. Quem tem é ele. Ele é que vai dizer para você aquilo que você deve ser. Ele é quem vai escolher para você, como eu disse, aquilo que ele sabe que é melhor para você escolher. Você não sabe. Você não sabe. E nessa situação, a coisa vai de mal a pior. Quantos adolescentes hoje, que namoram hoje, lamentavelmente, é uma epidemia. Estou lembrando aqui do Covid-19, essa praga, que se Deus quiser nós vamos nos ver livres dela. E vamos mesmo. Mas como é que os jovens hoje fazem escolhas para namorar alguns? Quando eu falo jovem, é você, adolescente, eu geralmente me refiro a jovem no geral. Como a juventude hoje escolhe namorado ou namorado? Olhando o corpo. É um menino lá com peito de pombo, saradinho, de academia, e que às vezes fazem uso de drogas anabolizantes para poder desenvolver uma massa muscular que não é dele. É do efeito das drogas e que depois vai vir a conta mais tarde. Escolhe usar essa porcaria que não serve para nada, a não ser para te causar problemas, e fica usando porque alguém disse que é legal usar, ou porque alguém usou e mostrou lá o corpão e ele acha que vai ficar daquele jeito. Então hoje a escolha é assim, a menina olha, não estou dizendo todas as meninas, estou generalizando, olha para um menino desse, bonitinho, todo, né? Nossa, é isso. Esse é o genro que papai e mamãe queriam. O menino, da mesma forma, ele olha para as meninas hoje e ele não vê o caráter. Muitas vezes ele vê o corpo. Nossa, corpaço, essa que minha mãe queria. Mas que escolha é essa? E o que acontece? Não dá certo. Quando se escolhe pela beleza física, geralmente a gente não levou em consideração um monte de outras coisas. Então assim, e aí esse namoro sem compromisso, que não dá para se chamar de namoro, é uma coisa, e vou repetir, é uma coisa, e eu vejo assim algumas coisas espantosas nas ruas, de namoros, que eu vou dizer, não é namoro, é uma coisa, de adolescentes e até alguns juniores, sabe, com comportamento na rua. Gente, não é normal. Não é normal. Parece que não, mas você foi influenciado. Talvez por alguém que você nem lembre quem foi. Alguém falou, alguém disse pra você que fez, ou faz, ou já, enfim. Você vai nesse negócio, toma isso pra você. Olha só. Nem tudo que se diz por aí é para você fazer. Não é. Por isso é importante você saber escolher. É importante você definir um padrão para você. Então é outra coisa, dentro dessas escolhas. E aí, quando o menino e a menina estão lá e se envolve sexualmente e acaba a menina engravidando, olha só que situação. Entre um monte de outras coisas, que não é o momento. Crianças precisam estar no colégio, crianças precisam estar fazendo curso, crianças precisam brincar. Crianças não podem se preocupar da idade que vocês estão, no momento, com outra coisa, a não ser se preparar para o futuro. Isso vem através do ensino. Percebeu? E aí você pode pensar assim, pô, professor, não, querido, não sou santinho, não sou perfeito, ninguém é. O que eu estou dizendo para vocês
É que provavelmente os pais de vocês já disseram. Pela experiência de vida que eles têm, nós aprendemos com os erros. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Seria bom se ninguém errasse, mas já que tem sempre alguém para errar, aprenda com os erros dos outros e não com os seus. E quando você aprende com os erros dos outros, que infelizmente começou um monte de gente errando, você não passa pela situação, você viu, percebeu e pulou fora. Quando você aprende com os seus erros, é sofrer. Entendeu? Então assim, aprenda com os erros dos outros. E ele fez, tá assim, 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 oba, vou pular fora disso. Você está começando uma caminhada agora e você não pode esquecer que nessa caminhada você não está sozinho na sua caminhada e nem nas suas escolhas. Sim. O grande desafio hoje da juventude é acreditar que vocês já podem fazer o que quiserem. Não, não pode não. Liberdade tem um limite. E liberdade traz muita responsabilidade. Eu faço o que eu quero, sei lá, sei lá. Pô, isso é bacana falando. Mas quando a gente fala isso, quando alguém, na verdade, fala isso, é porque não pensou nas responsabilidades. Não pensou nas consequências que um ato desprovido de sabedoria vai trazer sérias consequências. Hoje, por exemplo, um ato seu, seja lá que ato for que não seja bom, você nem consegue responder por você. Sim, já falei isso algumas vezes. Então você ainda não é responsável por você. E ainda se fosse, teria mais responsabilidade ainda, porque aí já não seria mais os seus pais. Sendo de maior, você responde por você. Percebeu? Então, quanto mais você tem liberdade, você é livre, mais responsabilidade você tem. Então, assim, conte com as pessoas, aproveitem desse momento que vocês têm alguém para compartilhar que quer ouvir você, porque, como eu disse, você não está sozinho nas suas escolhas. Busque orientação. Olha, eu estou com essa dúvida aqui, eu estou pensando nisso. Principalmente você que já está chegando aí no ensino médio e que naturalmente você está crescendo e seus pais vão dando mais responsabilidade para vocês, vão confiando mais em vocês. Então, já que os pais de vocês confiam mais em vocês, compartilhem com eles das suas dúvidas, dos seus medos. Sim, porque o que faz crescer não é esconder as crises, é deixar sair as crises para que pessoas mais experientes que vocês possam compartilhar até das experiências deles. O que não deu certo, o que deu certo, escolhas que fizeram e que não funcionaram, escolhas que fizeram e que deram muito certo. É assim que é. Mas só acontece quando a gente tem também uma palavrinha que adolescente não gosta muito de conjugar, humildade. Humildade, canja de galinha não fazem mal para ninguém. É preciso ter humildade, não bater no peito, que a gente sabe que a gente é bom, que não sei o quê, eu sei de tudo. Comigo não acontece. Eu não gosto dessa frase. Comigo não acontece. Acontece só com o outro. Querido, acontece com o outro, pode acontecer com a gente. Então é importante ter humildade. É importante reconhecer que você não sabe tudo, que ninguém sabe tudo, mas na sua caminhada existem pessoas altamente interessadas naquilo que você está fazendo para te abençoar. Para não deixar você cometer erros que podem trazer coisas sérias sobre você. Então existem pessoas desse jeito. E as suas escolhas não atingem só você. Sim. Interessante. Eu vou fazer e se não der certo, dane-se. Sei que você não faz isso. Estou falando aqui, né? Colocando todo mundo assim no sentido mais de alerta. Sei que você não faz, mas a verdade é que
Alguns adolescentes, que não são vocês, assim, eu faço mesmo e dane-se. Só que esse faço mesmo e dane-se é uma coisa impensada, se fala e se faz impensadamente, porque não se pensa nas consequências do ato, do que vem depois. O que vem depois? Se você, adolescente, fosse parar, se os jovens, juniores, fosse parar a pensar no que vem depois de cada ato, provavelmente não faria. Exemplo, a advertência no colégio. Pô, tem muito tempo que você não leva advertência, né? Pois é, não está tendo aula presencial. Brincadeirinha. Mas advertência. Por quê? Por motivos, digamos assim, às vezes bobo. E aí depois que faz, meu Deus, já era, já foi. Você vai levar advertência, seus pais serão comunicados, dependendo do que acontecer, terão que vir ao colégio, talvez você seja suspenso. Olha só que situação, sabe por quê? Porque não parou para pensar que em escolher tomar tal atitude, não parou para pensar nas consequências que iriam ter. E aí começa a ver que a realidade é diferente. Então, assim, as suas escolhas não atingem só você. O que você faz atinge outras pessoas. Seja lá o que você venha fazer. Então é preciso estar muito atento e é preciso principalmente pensar antes de fazer. Nós, seres humanos, somos muito levados à emoção. Mas existe a outra palavra chamada razão. Não estou dizendo que nós não nos estressamos, não ficamos irritados, nem nada disso. Eu estou dizendo que é preciso haver um esforço para que a razão sempre se sobreponha às emoções. E isso é pensar antes. Haver aquela coisa assim, vou contar de 1 até 10, vou respirar, contar de 1 até 100. É esse negócio aí. Certo? É buscar viver. E outra coisa, ande sempre preparado. Esteja em casa, saindo de casa, esteja na rua, não fique desprevenido em relação às suas emoções. As nossas emoções, elas são afloradas, elas podem vir a qualquer momento, de qualquer jeito, ela nos pega desprevenido, dependendo da situação que a gente vive, que a gente está vivendo. Então, já pensa, hoje eu estou saindo de casa e eu quero ter um dia bom, agradável, que Deus me ajude. Faça essa oração. Eu não quero me descontrolar, quero tratar bem as pessoas, eu quero viver um dia legal, tanto na minha casa quanto no meu trabalho, ou seja, no colégio. Deus, ele vai fazendo com que você, se o pedido é de coração, e se você pediu é porque você quer a ajuda dele, você vai tendo esse autocontrole. Você vai sabendo viver dentro disso tudo. Porque a grande realidade é que existem pessoas que ela têm maior interesse em te induzir as coisas. A ideia é que você não pense e alguém pense por você. Infelizmente, existem pessoas que sobrevivem ou vivem e vivem bem. Através, e agora não é só do seu, enquanto junior, adolescente, jovem, meu também. Quanto menos nós pensarmos, mais facilidade os outros têm de me induzir, de induzir você, de levar você do jeito que eles querem, de escolher pra gente. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Tem muita gente boa, que a gente admira, que como eu disse, invade as nossas casas através da televisão, do smartphone, do computador, do tablet, sei lá do que, um monte de troços que a gente tem aí hoje, né? São tantos meios de comunicação. E essas pessoas, assim, elas nos levam para a realidade delas, que não é a nossa, é delas.
e ela nos induz com palavras, com atitudes, com uma coisa muito sutil. Elas vão levando as pessoas que não pensam, que não é o seu caso, graças a Deus, a tomar atitudes que não são próprias suas, mas são das pessoas que querem induzir você a fazer o que elas fazem, a pensar como elas pensam. Por isso, a educação é muito importante. Ler é muito importante. Aprender é muito importante. Vemos a realidade hoje onde, para muitos, você, eu, nós somos números. Somos números. E não se engane, a gente não sabe. Mas para toda pessoa que trabalha na mídia com informações, há uma pesquisa para saber o que falar, o que usar, como falar, o público-alvo que quer ser alcançado. E hoje, adolescentes, jovens, não é um prato cheio para essas pessoas. Eles querem alcançar vocês. Então, o papo é muito sutil, a conversa é muito sutilzinha, vem com coisinha, começa com arrozinho e feijão. Daqui a pouco, quando você está envolvido, ele começa a jogar coisas para você, pesadas, e você já está por demais envolvido para perceber, e aí faz sua cabeça. E para tirar é extremamente difícil. Isso tem acontecido muito hoje. A palavra é manipulação. Manipular. E por isso que é importante demais o seu desenvolvimento, para que você saiba escolher. Para que você não se deixe levar por pessoas que no fundo, não querem o seu bem. Tem um texto que eu acho que eu até falei para vocês, da Bíblia, que diz assim: se as pessoas ruins, se os perversos, se os maus quiserem te dominar, não consintas. Ou seja, se a pessoa de conversa mole, com papo muito assim tal, desconfia logo. Não aceite ninguém que venha. E você, como eu disse, nessa faixa etária, já sabe muito bem quando alguém chega para você de modo sutil, querendo querendo induzir você a alguma coisa. Não consinta, não deixa, não permita. Desculpe o termo aqui, não demole. Resista e busque ajuda. Não seja inocente o suficiente achando que essa pessoa quer o seu bem. Seja esclarecida, não permita. Então, se as pessoas ruins, com aparência boa, quiserem te seduzir, não permita. Pule fora, porque parece ser muito bonito estar repetindo coisas que os outros falam, mas não é bonito, não é legal, e no final o prejudicado será você. E quero ler com você um texto muito bacana aqui, está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, e algo que nós devemos lembrar sempre: você não é todo mundo, e quando a gente para aprender, é muito legal. E o livro chamado Bíblia é um livro que tem vários ensinamentos para nós, para você, para mim, para cada um de nós. E diz assim, Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19. Olha só que coisa bacana diz aqui: tomo hoje, isso é Deus falando, os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver. Olha só que coisa fantástica. Olha só que legal. A oportunidade de escolher coisa boa ou coisa ruim, ou seja, a vida ou a morte. Mas Deus, ele é tão bom que ele dá uma dica legal: escolham, pois, a vida. Escolham, pois, a vida. Então, saiba escolher. Escolha a vida, escolha viver bem, escolha crescer de maneira saudável.
tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente falando. Cresça de forma saudável. Não tenha pressa. Chegará o momento onde vocês terão que tomar decisões, ou seja, escolher coisas mais complicadas, mais difíceis, mas não é agora. Dê graças a Deus que vocês têm pai, mãe responsáveis que estão ajudando vocês na vida a escolher certo, para que não sofram, para quando chegar lá na frente, aprendam, para que também possam ensinar aos seus filhos e a outras pessoas que estarão próximas a vocês e que não terão a consciência que vocês têm. Portanto, seja sábio, saiba escolher. Tchauzinho. Valeu. Até a próxima.